e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Onze horas e 1 minutinhos, muito bom dia. Bom dia você que nos acompanha pela Rádio Cultura 1410. Você também que nos acompanha pela Rádio Piratininga, essa sim, 610 do seu AM. Bom dia povo de Guaratinguetá, de Lorena, da zona rural, povo de formadores de opinião, pessoas que nos acompanham que querem estar bem informado da política nossa de cada dia. Como você já percebeu, nós somos o Atos no Rádio. Nós vamos até o meio-dia com os bastidores da política. Além dos bastidores da política, o melhor da informação. Rápida, sucinta, objetiva, para que você entenda. Muito bem, 11 horas e 2 minutos, conferindo aí no seu relógio. Lembrando que a gente chega muito bem acompanhado com o Guaramotor, que tem sempre um bom negócio à sua disposição. E a Guaramotor tem a marca Volkswagen, que você toda a referência Volkswagen 0 km. Motor que tem lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena e muito mais. Na Guaramotor, se a sua necessidade for um seminovo, com toda a garantia, revisado e tudo, você também tem na Guaramotor. E sempre uma vantagem especial. Um orçamento que cabe no seu bolso, evidentemente, você arruma aí um plano que melhor te atende. A Guaramotor tem também, você pode fazer uma visita e saber sobre o consórcio. O consórcio Guaramotor é uma das vantagens que você faz uma poupança e adquire um carro novo. Parcelas reduzidas, sem taxa de adesão e juros zero. Só para você ter uma ideia, o início das vantagens. Além do que, você tem plano de 60 e 80 meses. Guaramotor, sinônimo de um bom negócio. Muitas informações rolando na edição de hoje desse Atos no Rádio. Vamos mandar um abraço a todos os nossos ouvintes regionais, lembrando que nós temos uma visão e uma linguagem regional. Queremos cumprimentar a cidade de Cruzeiro, que nos acompanha tanto pelo rádio, a cultura chega lá em alguns lugares, mas aonde a cultura não chega tem a internet. Através do nosso link, jornalatos.net/Atos no Rádio, você nos acompanha de qualquer lugar do planeta. É isso aí. Temos ouvintes até nos Estados Unidos, no Japão, temos ouvintes na Assembleia Legislativa. Queremos cumprimentar o gabinete dos deputados, alguns deles com influência aqui no Vale, já no rádio escuta aqui para escutar, né? Afinal de contas, aqui a gente conta os dias, conta as horas, conta os meses, as semanas que nos separa da eleição. Aqui sempre nós estamos falando de eleição. E isso é de vital importância para todo candidato que preze, né? Para todo deputado que se preze e vem em busca da reeleição. Queremos também mandar um abraço a quem nos acompanha pelo aplicativo. Já é possível em Android baixar o aplicativo do Atos Mais e estar por dentro de toda a programação no Atos. Quando você abaixa o aplicativo Atos Mais, você ganha uma imagenzinha na tela do seu smartphone, você clica, você está dentro do site. Pelo site jornalatos.net, você tem a nossa fanpage, né, possibilidade de nos ouvir através do Facebook. Você tem também todo acesso à informação, que é atualizada a todo momento, de maneira que as coisas acontecem e a nossa equipe de reportagem apura e já transforma em notícia para que você fique bem informado. E você tem a TV Atos, que é o nosso canal do YouTube, que já está sendo a base de uma nova emissora de televisão que está chegando para a região, né? Graças a Deus a gente está tentando entrar por esse lado e nós contamos com vocês, como sempre temos contado nesses 12 anos de rádio, várias temporadas, justamente o público ouvinte, né?
Queremos dizer que este programa é uma extensão da coluna Bastidores do seu Jornal Atos. Jornal Atos, esse impresso que circula há 23 anos na região. A partir do mês que vem, entrando no 24º ano de circulação. É uma história, não somente do Atos, mas dessa região que a gente conta em nossas páginas. Mandar um abraço aos nossos ouvintes da cidade de Pindamonhangaba, que já nos acompanha pelo Facebook e pelo link do jornal. Mandar um abraço ao Rafael Goff, que é o nosso vereador na cidade de Piquete, Pindamonhangaba, que tem informações hoje para nossa programação. Mandar um abraço à cidade de Canas, que está apreensiva, né? Chegou até nós, sim. Chegou sim as informações, olha só, mais uma chacoalhada no prefeito Lucemir do Amaral. Daqui a pouco nessa edição, chacoalhada no bom sentido, né? Evidentemente o vereador, aliás, o ex-vereador e agora prefeito Lucemir do Amaral, ele tem uma postura meia caramujo. Bom dia, Francisco. Você sabe o que é a postura caramujo? Muito bom dia, Éder. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Cultura, da Rádio Piratininga, o pessoal que está acompanhando também pela internet, como o Éder já disse, são várias as formas de poder acompanhar o Atos no Rádio. Éder, postura caramujo. Eu imagino alguma coisa, mas o que seria? É aquele que o cara se enclausura, né? Fica dentro da... Porque o caramujo já carrega a própria casa, né? Que, aliás, é a tendência de boa parte dos políticos hoje. A coisa ficou feia, opa, vamos pra dentro do... E com todo mundo vamos supor, os top, os VIP da política nacional, tudo dançando, né? Tudo escorregando na maionese, evidentemente o povo daqui já está meio preocupado, né? De repente quase respingou, né? Teve um dinheirinho da JBC chegando por aqui, né? JBS, aliás, né? Chegando por aqui, respingando em alguns políticos, nada que pudesse machucar, a não ser que haja uma investigação minuciosa. Eu acredito que pelo caráter e o que a gente conhece do pessoal envolvido, né? Nessa ajuda de campanha que a JBS deu a alguns partidos e que chegou muito fraquinho aqui na região, né? O vereador foi eleito e ganhou um apoio da JBS de R$2.000, R$3.000. Isso não é ajuda de campanha, né? Isso é ajutório. É porque o foco da JBS está lá em cima, né? Está lá em cima, evidentemente. Chega, como o Éder disse, respingado. Aquilo, o dinheiro é como a água, né? Ela vai cair numa torneira aqui, cai na torneira, na última torneira vem uns pinguinhos. E nem sempre quem abriu a torneira lá sabe de onde veio essa água, né? É isso aí. E mandar agora, com relação ao político caramujo, você estava falando, e hoje em dia o foco está grande em cima de todo mundo que ocupa um cargo público. Nem todo mundo conta com o Gilmar Mendes, né? É verdade. Nem todo mundo conta com o né? Gilmar Mendes. Mas a coisa está complicada porque a população, ela não tem, a população, pelo menos parte dela, às vezes vai depender de um grupo aqui, outro ali, mas sempre vai ter alguém para lembrar. Então, às vezes, não adianta mais se enclausurar, não é? Muito bem, nós ouvimos uma coisa interessante no café da manhã hoje, aliás, em vários, né? Mas em um deles, aquele mais apimentado, porque aqui a gente comenta também os bastidores políticos. Aqui na cidade de Lorena, nós passamos por algumas rodinhas pela manhã, abraçar os amigos, conferir os nossos informantes, aquela coisa. E ouvimos uma coisa muito interessante, aliás, uma observação de quem entende de política e observa quieto. Às vezes as pessoas não se manifestam, né? Quero mandar um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento, com o radinho ligado, com o celular acionado, pelo computador, pela emissora, evidentemente, né? Mas um político aqui da cidade de Lorena estava observando a atual quadro, a conjuntura da nossa Câmara Municipal, né? E ele observou que alguns vereadores que querem fazer oposição, mas estão com a canequinha vazia, Miltinho. Vazia? Aliás, o Francisco. Vazia. Vazia. Hoje o Miltinho não está para dar aquela risada, né? Mas ele falou numa espiritualidade, assim, aliás, numa espirituosidade tão assim, simplória. O vereador quer fazer oposição aqui na cidade de Lorena de caneca vazia, não dá, né? Não tem jeito, né? Não prospera, né? E o pouco de barulho que faz, ou a fama vai para um e a conta vai para os outros, vamos supor, para o grupo, né? A fama vai para o estrela do grito. E aí é o seguinte, do xingamento, do escárnio. E a conta para pagar vai para todos, porque aí a população, o público votante, que em 2020 volta nas urnas, se não houver prorrogação nas eleições municipais, a gente não sabe que vem, mas a princípio de 2020 é um ano de expectativa na política aqui, tanto é que já tem nomes se atropelando aí, né?
Você entra pelos corredores da prefeitura municipal, já tem pretendentes se atropelando. E um sacando a arma no outro. Ó, escuta, você vai ser candidato? Olha, vê lá, eu vou ter o seu apoio. Você vai me ajudar? Já estão buscando juras políticas. Se juras de amor, o povo não, os casais às vezes não obedecem, não seguem, imagine juras políticas. Olha só, hoje nós somos filósofos, hein? Pois é, fica mais... Mas vamos fazer uma leitura também rapidamente. Sim. Pelo Observatório dos Bastidores Políticos, nós não estamos falando... Essa palavra, ela tá perigosa, olha, né? Faz muito tempo que a gente não fala mais nisso, justamente por isso. Mas observaram que o ex-prefeito Francisco Carlos foi visto entre os corredores do Fórum da cidade de Guaratinguetá no último dia 5, acho que segunda-feira, né? Segunda-feira. E ele estava com ares de Ministério Público. Sabe o que é isso, meu? Qual é? Olha só, mandar um abraço ao pessoal da padaria Catedral, que agora mudou de endereço, tá bonito, né? Novo design, mas aquele povo maravilhoso, continua o mesmo, né? Aqueles frequentadores. Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que nos escutam até indiretamente. Tem pessoas que nos acompanham na cidade de Guaratinguetá com medo. Pois é, quero abraçar carinhosamente falar, os políticos que se reúnem aqui nessa praça maravilhosa, conselheiro Rodrigues Alves, né? O cafezinho do Pão de Chique, um abraço especial ao Aldislau, né? Agora não tem mais o pão de queijo na esquina de baixo, né? Então as pessoas de primeiro se revezavam na maldade. Num lado o seguinte, o ambiente não estava propício para sua área política, então ele ia para a esquina. Aí, hora que lá pesava, voltava para o Pão de Chique. Mas observaram, né, evidentemente, essa conversa, que a cara de Ministério Público que aqui transpareceu o ex-prefeito Francisco Carlos é aquela que quando o cara passa do mandato, veste o pijama, acha que até a próxima eleição, até a próxima oportunidade, ele não vou pôr mais a cara, pantufa, aquelas coisas todas, né? Pinto a juba, né? Porque a juba é bonita, né? E não estava mudou muito, aquela cor caju já está meia falha, já apareceu uns brancão por meio, aquela raiz, porque tintura em cabelo, toda mulher que nos ouve sabe disso, né? Precisa ter a manutenção na raiz. Mas o cuidado é dele ou porque já está faltando assessor de cabeleireiro? Já está faltando assessor, tanto é que o aniversário dele esse ano já vai passar ele com a meia dúzia de sempre. Sim. Aquele público que quase atropelou o Soliva no aniversário dele no ano passado, já não vai ser o mesmo nessa. Não vai ser o mesmo. Agora esse povo migrou para o Soliva, né? Quando o Soliva deixar o mandato, vai ser assim. Vai ser assim. Já vista as experiências que o ex-prefeito Francisco Carlos já tem disso. E ele já foi prefeito anteriormente, ele soube o que é estar assediado e passou o mandato a ficar sozinho, mergulhar na solidão. Agora, novamente, ele está. Mas o cara de Ministério Público é aquele que o cara passa pelo mandato, faz e acontece, porque aí é tudo fácil, né? Sim. Ele, exceto o final do governo não é bem assim, mas no começo do governo o prefeito mandou, está respondido, está obedecido. Final de governo só que o prefeito manda e ninguém obedece. Né? Tem também essa experiência. Mas cara de Ministério Público é quando a pessoa passa pelo mandato, vira alvo e atenção do Ministério Público, de que forma? Através de denúncias, tanto as pontuais, onde a pessoa se identifica, geralmente os vereadores, né? Oposição, e também as anônimas. Então, o indivíduo passa por um mandato e vira alvo do Ministério Público. Não significa que ele tenha pendência, que ele seja criminoso, que ele esteja em falta, mas ele tem que responder. Então, esse passeio, dia 5, possível passeio do ex-prefeito pelos corredores do Fórum Municipal da cidade de Guaratinguetá, tinha áreas de Ministério Público, ou seja, saco cheio, desculpa a expressão, porque o promotor chamou para um TRTT de pé de orelha, né? Tipo um esclarecimento, né? Aí tem um esclarecimento auricular, que é aquele que a pessoa vai falar diretamente com o promotor, que tem que ser acompanhado também de uma petição, o que não é dificuldade para o ex-prefeito Francisco Carlos, até porque a sua vida acadêmica, o seu meio, isso aí é simples, mas que perturba. Mas nós temos mais, hein? Tem 3 vereadores na cidade de Guaratinguetá discursando como se eles fossem os salvadores da pátria, ou seja, ou melhor, o salvador da folha de pagamento da prefeitura. E o pior é que nem da base eles não são, mas discursam como se eles fossem dar jeito na questão da gratuidade, que virou vantagem pessoal e que o Ministério Público mandou acabar com a farra.
E só resta agora uma pessoa que pode dar solução e subir no pódio. Chama-se prefeito Marcos Oliva, através da sua assessoria, que eu fiquei sabendo também, de uma maneira muito discreta, que o prefeito já olha para alguns indivíduos que compõem o seu primeiro escalão, com ares assim, o que eu fui fazer contratando essa mala? Pois é. Tem muita mala para poucos braços carregarem, né? Bom, nós não vamos entrar muito nesse questão, mas nós queremos mandar um alô aí. Alô, o Mercado Político pergunta aonde tem andado o vereador Márcio Almeida. Quieto nas sessões, sucinto em suas aparições, em seus posicionamentos na tribuna da Câmara, não se enxerga mais o homem para lá e para cá. Agora, de repente, aparece um candidato a deputado que ele quer fazer uma média e ele sai de desfile, né? Estão cobrando, hein? A especulação política, eles estão fazendo uma cobrança aí justamente, né? Das aparições do vereador Márcio Almeida. Chegaram até a perguntar, e eu o defendi, porque ele não trabalha com esse tipo de expediente. Chegaram até a perguntar que talvez a sua fase de descrição na política visual da cidade de Guaratinguetá se dá pelo fato, quem sabe, os seus assessores estão todos empregados, a sua equipe de trabalho já estão todos encaixados. Pode ser que seja isso, mas daqui a pouco é o seguinte, pardal bebe água todo dia. Daqui a pouco a água chega na cintura, a pessoa aparece nadando, né? Faz parte. 11 horas e 17 minutos, é sempre um prazer, uma satisfação poder falar com vocês das 11 ao meio-dia. Nós estamos com uma informação justamente importante para passar para os nossos amigos, que foi notícia hoje no Jornal Café da Manhã e também chegou ao nosso conhecimento, já está ganhando força na internet, que é o fato justamente da questão do Vale Transporte. Hoje deu um BO, inclusive o Marco Baracho, ele teve com uma gravação, uma declaração da empresária do TUG, né, a senhora Edna Bidalha, a respeito da justificativa. O que acontece? Há esperto para tudo nessa vida. Nós não estamos querendo falar e nem generalizar que aqueles que estão fazendo mau uso do Vale Transporte estejam carregados de má índole e más intenção, mas tem os espertalhão. Ocorre o seguinte, que agora está mais regularizada essa situação. O Vale Transporte é um direito do cidadão que trabalha, tem o subsídio do governo federal, que, se eu não me engano, tem um desconto mínimo na folha de pagamento do indivíduo, ele paga 6% do valor do transporte que ele utiliza. E ele recebe um cartãozinho, e esse cartãozinho ele vai na catraca, passa e se utiliza do transporte no Vasco. O que é no Vasco? Na faixa, gratuidade. Pois é. Ocorre que no mesmo transporte, no mesmo itinerário, no mesmo ônibus, um cartão só tem dado vazão para 5, 6, virou coletivo, sabe como que é? Passa 5 aqui no meu cartão. Compreendeu o lance? Sim, sim. E isso aí, é claro, hoje o sistema do transporte está brecando isso aí. Quem que levou a culpa? A Edna Bidala. Porque se tornou praxe na cidade de Guaratinguetá, deu problema no transporte público, pedra né? Joga pedra na Geni, você lembra dessa música, né? Joga pedra na Geni, e assim vai. Mas hoje foi um esclarecimento até legal, nós estamos fazendo um complemento aqui, ou melhor, estamos fazendo um reforço aqui, porque realmente as coisas têm que ser organizadas. Muito se fala em organizar o transporte público da cidade de Guaratinguetá. A gente acredita até que tem as dificuldades, que precisa dos dois lados agirem e que se cooperarem mutuamente, que é justamente a contratante, que é a prefeitura, né, que fornece a concessão para o transporte público, como também as empresas. Então, se uma não faz a parte, a outra fica difícil de fazer. Precisaria ter uma mesa redonda, quem sou eu para falar, principalmente opinar, né? Mas uma modesta colaboração. Eu acho que precisaria ter uma mesa redonda em cima desses aspectos. Antes de pensar, vamos fazer licitação, porque vira uma verdadeira sentimento de caça às bruxas. É como que o trabalho desempenhado até agora pelas duas empresas, Oceano e São José, não se valeu de nada na cidade de Guaratinguetá. Então durma com esse barulho. E nesse tipo de discussão, a corda acaba sempre arrebentando, principalmente quando o discurso é populista, a corda sempre arrebenta do lado da empresa. Não, e veja bem, existe situações até no campo político, sim, que para chamar a atenção, a pessoa revestida de mandato, quer Câmara, quer seja isso,
tem por praxe reclamar de instituição. Demonizar ora as é empresas. a coletora de Sim, lixo, que não está pois é. fazendo direito, ora é o transporte público, mas as empresas que operam no transporte público, não somente em Guaratinguetá, aqui em Lorena, por exemplo, é alvo desse tipo. Esse ano nós tivemos um estardalhaço na Câmara Municipal aqui da cidade de Lorena, justamente em função disso. Se não bastasse já as dificuldades da presença dos pirueiros, daquele pessoal que opera o transporte clandestino, inclusive táxi clandestino, né? Lotação, agora pegou a onda do Urb, né? Você já andou de Urb, não? Tem o Uber. O Uber geralmente clandestino de vez, né? Que é terrível o negócio. Então, por conta disso, é de praxe, às vezes, o pau comer em cima dessas empresas. Como eu estava falando, a Câmara Municipal de Lorena viveu tempos difíceis quando o vereador Pedro da Vila Brito tentou baixar a gratuidade para 60 anos. E deu uma discussão, até vai para lá, vem para cá, até o prefeito entrar no meio e também fazer um projeto, porque não se pode meter a mão de quem contribui, quem paga imposto para a cidade. As empresas de ônibus têm as suas dificuldades, sofrem de todos os tipos, precisa renovar a frota. Aqui não pegou ainda essa moda, mas em alguns lugares tem aquela modalidade de incendiar fogo. Já pensou se isso aí vem para cá? É aquela velha história, no discurso, como eu estava dizendo, no discurso populista, né, fica fácil, principalmente quando se trata de parlamentares, que não é quem tem de resolver a situação, não é quem tem que prestar conta no final do ano. Fica fácil para um discurso populista jogar para cima da empresa, demonizar a empresa numa situação como essa. E, lembrando o caso, como você disse aqui, de Lorena, até chegar ao ponto onde não vai haver empresa interessada em prestar tal serviço. E aí o vereador vai solucionar a questão como? Não é? É claro que a gente tem que ver o lado do passageiro, o lado da pessoa, não só da gratuidade, né, outros tipos de benefícios também, mas não pode também enfraquecer o lado de uma empresa. Você tem que cobrar o serviço bem prestado, mas você tem que fortalecer, porque esse discurso que fortalece o serviço público, mas enfraquece as empresas, é discurso de país que deu errado. Mas daqui a pouco nós vamos falar em transporte público, mas o público pela prefeitura, lá da cidade de Canas. Tem um BO aqui acontecendo, daqui a pouco. E daqui a pouquinho também falar sobre Cachoeira Paulista. Ótimo. Tem boas ideias, boas notícias, mais um puxão de orelha aqui também da população. Atos no rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população. Transmitindo para a nossa região e todo o planeta. Através da internet. Atos no rádio. Atos no rádio. A sua informação diária. Na contabilidade, temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para a Farmaponto. 4 endereços para melhor atendê-lo. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto,
A Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 26 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado. Lembrando que o Unisal, Centro Universitário São Paulo, onde você tem a formação acadêmica, você consegue lá também impulsionar a profissional. De que maneira? Pós-graduação. Pós-graduação é a marca registrada para os acadêmicos, para os profissionais e garante, evidentemente, uma promoção pessoal e uma promoção profissional. A Unisal ela disponibiliza as pós-graduações em Direito, Educação, Engenharia, Gestão, Psicologia, Tecnologia e muito mais. E para você ficar mais informado ainda, é unisal.br/pós. Acesse esse site e fique bem informado, inclusive, sobre aulas, períodos, valores, mensalidades e até o desconto. Quem não gosta de um desconto? Muito bem, prosseguimos no Atos, mandando um abraço a todos os nossos ouvintes, como sempre, né? Dizer que nesses últimos dias o prefeito Marcos Oliva empinou a carroça com os saudosistas da cidade de Guaratinguetá, né? Você sabe o que é empinar a carroça? O que é empinar a carroça? Lá em Minas é quando o pessoal passou a mão no livro dos... Lá em Minas, é que hoje eu conversei com bastante mineiro, né? Lá em Minas, empinar a carroça é quando o carroceiro fica bravo, né? O condutor, vamos dizer assim, né? Na verdade é o seguinte, tudo por conta do prédio do conselheiro Rodrigues Alves, o Instituto Conselheiro, que é um marco histórico, tradicional na cidade de Guaratinguetá e ninguém merece isso. Ocorre que o governo Geraldo Alckmin, o governo estadual, numa situação de adequar os espaços em que a educação estadual toma conta na cidade de Guará e alguns ociosos, outros não, escolas fechando, escolas vazias, ele está intencionando em trazer a diretoria regional de ensino, se eu não me engano, para o prédio do conselheiro, sem tirar, evidentemente, o fator escola, porque os alunos que ali estudam, hoje reduzido a menos, que lá tem apelido de casa mal assombrada, tem até a história da loira, né, do conselheiro, loira aquelas coisas, a loira do banheiro, e está fazendo justo, porque são inúmeros compartimentos e espaços no conselheiro que está praticamente fechado. Então, o governo pretende, até para liberar um outro prédio para que a delegacia pretendida ao lado do pronto-socorro, aliás, ao lado da Santa Casa de Guaratinguetá, possa ser transferida para dar ali lugar para o novo pronto-socorro que a prefeitura, a administração Marcos Oliva, pretende deixar em funcionamento na cidade. Então, para que isso aconteça, tem que haver essas motivações. E o prefeito foi alvo de críticas na internet, né? E foi o suficiente para ele perder a paciência e falar grosso com essa turma, né? Segundo informações, são pessoas até possivelmente ligadas a outras bandeiras eleitorais na cidade de Frei Galvão, né? E por conta disso, na terra de Frei Galvão, aí é pênalti, né? Às vezes, tudo que um gestor que não é compatível à sua bandeira política, à sua ideologia política, é o suficiente para tudo que fizer ter a contradição. Aí o prefeito se abateu com isso. Na verdade, é o seguinte, ele precisava ter um pouquinho mais de calma, porque, afinal de contas, os críticos sempre vão vir, né? Pois é, a gente Mas foi um BOzão que tomou conta das redes sociais, tá famoso o negócio, né? A gente conversava ontem, o prefeito tá ali, normalmente o prefeito para apanhar, né? Vereador às vezes não apanha muito não, alguns até merecem, mas, por exemplo, quem acha que essa discussão, nesse meio dessa discussão, o prefeito de Guaratinguetá, Marcos Oliva, está sozinho nessa empreitada com relação a Guaratinguetá, porque falando de fora, a gente já teve por mais de uma vez, mais de um representante. No último sábado tivemos o último representante do estado que concordaram com a proposta e entenderam, principalmente pela localidade, a estrutura do prédio como uma ótima escolha para
receber o pronto-socorro. Por exemplo, o Jornal Atos vai trazer nesse final de semana uma entrevista com o delegado seccional de Guaratinguetá, o Márcio Ramalho. Ele é uma das pessoas que concordaram com a ideia não só da atual prédio da delegacia receber o pronto-socorro, mas com o destino que seria dado à delegacia geral e o plantão policial, que seriam repassados à escola, ao colégio, né, o prédio do antigo prédio Embaixador Rodrigues Alves. Então, assim, ele é uma das pessoas que concordaram com essa proposta. Guaratinguetá, na parte... tiveram uma reunião até com a presença do secretário civil, né, na da parte Casa técnica, se entende que é, sim, uma boa proposta, tanto a nova sede deve ser a nova sede do pronto-socorro, como a futura sede da delegacia, até pela localidade fácil trânsito, né, para o trabalho da Polícia Civil. É assim, é claro que, como o Éder disse, né, é um projeto que vai receber críticas, vão continuar acontecendo, né, até porque nenhum projeto, que arrumar, nenhuma ideia... que der certo, que virar pronto-socorro, que começar a atender as pessoas, vai ter também o povo da reclamação. Pois é, por exemplo, não é bom ter unanimidade, já vi o seguinte, mas... porque a saúde pública está um caos, em diferença de inconformidade com outros países, aí nós estamos até na frente. Mas o brasileiro, ele espera atendimento melhor. Agora, às vezes o paciente SUS é um pouco inquieto, né? E não é por menos, porque às vezes a pessoa tem um problema de família, né? Um problema de saúde, a pessoa de condições, fica deprimida, essas coisas. Eu já visto um caso que está ocorrendo nesse exato momento na cidade do Guaratinguetá, envolvendo um político bastante conhecido, que é o João Pita. O João Pita ficou 15 dias na fila para poder fazer um exame particular. Gente, particular. Fizeram uma ação entre amigos para poder botar o homem para fazer o exame lá em São José dos Campos. Particular, ele ficou 15 dias. Resumo, na fila de espera ele sofreu um infarto. Está lá na UTI, está fazendo cateterismo, está passando por procedimentos, mas atrasado, porque se ele tivesse feito isso há 15 dias atrás, quando ele recebeu os primeiros diagnósticos no Frei Galvão e ali precisou um exame mais sério para detectar o problema que agora se tornou mais grave ainda, ele teve que esperar. E às vezes o paciente chega, quando o pronto-socorro ficar pronto, vai ter também as reclamações. Isso aí faz parte. A reclamação, lamentavelmente, faz parte da vida. Saúde não adianta. Saúde ela tem que ser sempre melhor, né? Enquanto melhor, a gente sempre aprova. Mas até mesmo em uma conversa com a secretária de saúde Lorena, Imaculada Conceição, né? Isso. Ela enfatizou uma ideia que a gente tem, outras pessoas, o próprio prefeito Fábio Marcondes disse aqui uma vez no Atos no Rádio, né? Na saúde, você tem que sempre fazer o melhor, mas enquanto mais você fizer, mais reclamação você vai ter, porque é sempre assim. A população, e tá certa, né? Eles vão cobrar mesmo melhor da saúde, mas tem que saber também se o investimento está sendo feito, se a realidade é essa, a realidade da cidade, a realidade do sistema estadual. Ok. Mandando um abraço para o Vantuir Faria, vereador suplente na cidade de Guaratinguetá, acompanhando o programa Atos no Rádio através do Facebook. Pode também acompanhar através da Rádio Piratininga, aqui em Lorena pela Rádio Cultura, também no site do Jornal Atos, a pessoa clica jornalatos.net, está dentro do site, lá tem o link que já transmite direto o programa pela internet também. Nós queremos registrar aqui um ouvinte que está nos perguntando justamente pelo WhatsApp para saber o seguinte: como que vai ficar esse material arrecadado na campanha do agasalho? Hoje nós temos repórteres, por exemplo, participando lá, fazendo uma matéria a respeito da distribuição desse material, né? Lorena viveu uma grande campanha do agasalho de arrecadação, que mobilizou setores aqui da cidade, como o Quinto Bio, bombeiros, polícia, enfim, foi a população, voluntários, a prefeitura, a promoção social, a vice-prefeita foi às ruas, bateu palma, casa por casa, e foi recebida com carinho pela população e também como um retorno, né? Todos doaram tudo. Tem uma quantidade enorme de agasalhos, roupas, cobertores, que vão ser distribuídos mesmo, mas por enquanto começa a triagem, né? Porque não pode pegar os pacotes, tem que se preparar tudo nesse sentido, justamente para poder chegar em boas mãos no produto final, no consumidor final, né? Vamos supor, consumidor, entre aspas, que vai receber esses agasalhos. Lembrando que em Guaratinguetá ainda acontece a campanha do agasalho, que começou nesse começo de semana, né? Parece que a Rafaela tem essas informações.
Não, né? A Rafaela, na verdade, ela estava lembrando aqui que só em Lorena são 27 pontos, né? Foram 27 de distribuição. Pontos de coletas. De coleta mais o porta a porta, o mutirão, né? A cidade de Guaratinguetá está vivendo por esses dias a campanha do agasalho, também feita pela questão da promoção social da cidade de Guaratinguetá, encabeçado pela primeira-dama, né? A senhora Andréia, ela está encabeçando o negócio aí, porque tem que ter realmente um para puxar o cordão. E a coisa ali vai adiante ainda, e daqui a pouco nós estamos passando o resumo de Guaratinguetá, como também de Pindamonhangaba. Mandar um abraço a toda a população de Pindamonhangaba que nos ouve. Lembrando que na próxima segunda-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, será discutido um projeto de autoria do vereador Rafael Goff, também do Renato Nogueira Guimarães, o Renato Cebola, conhecido popular Renato Cebola, a vereadora Gislaine Cardoso, a popular Gi, e o Carlos Moro, Magrão, também com o apoio do Felipe César. Eles estão acrescentando artigos, né, na questão da lei orgânica, e eles estão pedindo o orçamento impositivo. Você sabe o que é isso, Francisco? O que é orçamento positivo, Eder? Você sabe ou não? Eu não sei o que é orçamento positivo. Orçamento impositivo é aquele onde a população vai poder justamente indicar, né? Com uma imposição até pelo plenário da Câmara Municipal. Aquilo que a Prefeitura poder colher nas audiências públicas, porque não se faz um orçamento sem os cálculos devidos, né? Parece que o Legislativo também vai impor certas situações. E para isso eles precisam mudar a lei orgânica do município. E para se mudar a lei orgânica do município precisa de uma quantidade significativa, não é maioria simples, mas é a maioria absoluta em termos de votação. E tem um outro projeto do vereador Rafael Goff. Esse ele dispõe sobre a criação na cidade da Frente Parlamentar Municipal em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se tem o estatuto, o ECA, existe muitas situações, né? Mas o que o vereador quer agora é uma frente parlamentar em defesa desse direito, ou seja, que os vereadores tenham uma comissão específica para tratar sobre isso. Esse assunto entra também em discussão na próxima segunda-feira na sessão de Câmara da Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, ela trabalha de uma forma pouco diferente do que a gente vê nas câmaras da região aqui, não é? E até o posicionamento de vereadores como o próprio Rafael Goff. É um vereador... A gente pode chamar o Rafael... Qual seria a situação do Rafael Goff perante a prefeitura? Porque... Como um bom tucano, muro. Pois é. Mas é um vereador que tem se posicionado. E a gente sente por parte da população uma adesão... Mas o que dá essa amplitude no Rafael Goff? É justamente... Ele foi candidato a deputado, ele já trabalhou no CDHU, ele já lida com a população há muito tempo, ele conhece a política de Assembleia, de Câmara Federal, tanto é que ele foi candidato a deputado federal e marcou um posicionamento positivo nas últimas urnas, não fez feio não, e ele é uma das promessas para o ano que vem. Ele, como vereador, ele pode disputar tanto vaga na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Eu acho que ele está mais para a Câmara Federal do que para a Assembleia Legislativa. É claro que o partido dele precisa de um caminhão de voto, mas agora a cidade de Pindamonhangaba e região, até nós temos visto ele pontuar aqui na região também, significa que ele tem um potencial de votos. Nós temos aqui mais de 2 milhões de votos nessa região aqui. Será que não dá para dar 100 mil votos para cima para um caboclo desse aí novinho? E a gente com essa vacância que vai haver em Brasília, que se Deus quiser, Deus há de ajudar, que não vai ter lista fechada. O eleitor vai saber em quem vota, não vai ser naquela, vou votar numa lista. Na lista tem fulano, beltrano, ciclano e junto o pessoal do Lava Jato. Então, se Deus quiser, a população eleitor da cidade do Brasil, eles não vão estar submetidos a isso. Então, vai ter uma vacância enorme, porque esse povo da Lava Jato, muitos nem vão poder ser candidato mais. Pois é. E a gente falava sobre posicionamento do vereador, porque independente de base ou de oposição, o vereador ele tem todo o direito e o papel, na verdade, não é nem o direito, né, é a obrigação de fazer exatamente esse tipo de coisa, de situação, fiscalizar e questionar. E a gente tem visto isso. Por isso, a gente sente nos dois públicos, em quem hoje acompanha o governo do Israel Domingues e quem também tem apontamentos contra, críticos, esses dois públicos se abrindo ao posicionamento do Rafael Goff hoje. Então, até
como o Éder disse, até por isso, por essas e outras, tem sido um nome cada vez mais forte num projeto futuro aí, pensando nas próximas eleições. Éder, dá um pulinho em Cachoeira Paulista. Primeiro vamos passar por Canas, rapidinho. Vamos até chegar lá, né? Lorena, até chegar lá, pra muito não bem. saltar Canas. Acontece o seguinte, que a situação da frota municipal dos carros, a frota municipal da Prefeitura de Canas tem dado o que falar. Aliás, sempre, né? O povo não esquece isso aí. Só que dessa vez a gente tem até imagens, né, do depósito de carros, cuja, às vezes, somente a placa funciona segundo a denúncia local, né? Parece que os carros estão amontoados num lixão aí, no fundo de uma oficina, se eu não me engano, segundo denúncias até de um sobrinho do próprio prefeito que atua nessa área, e eles falam em terceirizar a frota, né? Aí é complicado porque terceirizou frota, fez isso aí, mas não cuidou da que tem, deixou deteriorar. Como que fica esse investimento nesses carros até aqui? O que a prefeitura pagou para ter peruas para o transporte escolar jogada de um lado, carros ainda em condição até de uso, mas que se tornaram obsoletos justamente por falta de cuidado, essas coisas todas. Então nós estamos dando uma pincelada aqui, vamos tentar falar com alguém da prefeitura ali. Bicho, parece o tempo da ditadura, não se fala nada, não se comenta, o povo tem medo. Quando chega a distribuição do WhatsApp na cidade de Canas, dá pânico, porque os entregadores começam de um lado da cidade, do outro lado já tem gente apavorada. Será que vão ver eu pegar o jornal? Pois é. Pessoas falando, joga escondido na minha casa ali para eu ler. É desse jeito, parece tempo da ditadura. Será que o coronel Lucemir é muito bravo assim ou não? E cidade, quanto menor a cidade, mais a gente tem. Por isso. exemplo, você falando de veículos, a gente lembra o que foi encontrado nos primeiros dias de mandatos em Silveiras, com relação à frota. É complicado. A falta de cuidado com a frota, falta de responsabilidade. Olha, mandaram público, uma né? foto para mim lá de Canas do vereador dormindo durante a sessão, né? Isso nós não vamos colocar não, porque é chato um negócio desse. Vai ver que ele estava cansado, trabalhou o dia inteiro, né? É uma coisa, é fogo, né? E outra coisa, cansa 2 sessões por mês, né? Imagina só, quem sabe ele já estava na segunda do mês quando foi flagrado, né? Dando esse cochilão, né? E a gente vê que Será cansa que babou? muito porque... A minha preocupação é essa. A gente vê que cansa muito à vista o ritmo, né? Acelerado do crescimento de Canas, velho. Pois é. Ô, Ed, agora a gente falava de Silveiras aqui sobre a questão dos carros, porque foi um dos exemplos que a gente tirou de verba pública mal gasta, investimento errado na verba pública que acabou afetando, entre outras situações, a questão dos veículos. A gente fala em Silveiras, a gente lembra de Cachoeira Paulista, pelo atual prefeito Edson Mota. Daqui a pouco a gente volta para Lorena, que eu tenho uma a gente fica nesse aqui. giro, porque o Watson Rádio é assim, né? Você fica pingando de uma cidade para outra. Tem uma bombástica aqui para Lorena. Se der tempo, eu dou uma cutucada lá na cidade de Guará. Mas vamos lá, vamos para Cachoeira. Rapidinho para Cachoeira. Senão o Edson Mota fica chateado com nós. Pois é, o prefeito Edson Mota, ele chegou até a anunciar, Éder, a aquisição de algumas verbas para investimento saúde, pavimentação, principalmente no bairro do ele São João. Ele gosta de pavimentação. Pois é. Em Silveiras ele pavimentou tudo, que ele chegou até para pavimentar um pedaço lá de Cunha, que faz divisa, né, de Campos Novos. Agora ele vai responder no Ministério Público. É aquela situação do prefeito Francisco Carlos que visitou o fórum dia 5 com áreas de Ministério Público. Mas vamos lá. Então ele anunciou essa recuperação dessas verbas, né? Como estava dizendo, para a saúde, para a própria pavimentação, esporte, né? Mas, em Cachoeira Paulista, além de vários outros apontamentos, a população e principalmente os trabalhadores da obra das casas do CDHU, que é a infinita obra do CDHU, eles estão questionando quanto a atrasos no pagamento, Éder. Segundo eles, a empresa tem repassado aos trabalhadores que não dispunha das verbas para fazer o pagamento no início deste mês. E eles estão questionando isso com relação a esses atrasos, né? A reportagem do Jornal Atos vai procurar a prefeitura para poder, aliás, já está procurando a prefeitura para poder saber em que pé estão essas situações referente ao pagamento, mas os trabalhadores questionam isso, os atrasos nos salários, e as famílias que já há muito tempo deveriam estar nas casas, né?
estão questionando o que a atual prefeitura tem feito a isso, até porque este foi um dos pontos discutidos durante a eleição, Éder, de falhas do governo anterior. Essa é uma aquisição de imóveis da casa própria com transição para descendência, né? Vai chegar um ponto que quem vai morar na casa vão ser os netos, né? Porque foi adquirida pelo avô, quando ainda é pai, e agora já vem a geração dos netos. Porque até ficar pronto essas casas, bicho, é coisa para os netos, é para terceira e quarta geração para frente. Mas são 11 horas e exatamente 45 minutos. Vamos dar um bom dia especial a Rafaela, que nos traz nesse momento o boletim informativo da edição dessa quinta-feira. Hoje é dia 8 de junho, meiamos o mês. Bom dia, Éder, bom dia, Francisco, bom dia a você que acompanha o Atos no rádio. Informação para toda a região, porque se encerra amanhã a campanha do Ministério da Saúde de vacinação contra a gripe. Devido à baixa procura, o governo chegou a estender os dias para então imunizar o público-alvo. Disponibilizada nas redes públicas de saúde, a vacina não teve números expressivos e gerou alerta para os órgãos responsáveis, já que os grupos prioritários são os que mais sofrem com os riscos. Esse ano, os profissionais da rede pública e privada de ensino foram inclusos na lista. Vamos então às cidades que nós temos informações. Em Lorena, pouco mais de 72% do público já se vacinou até o início dessa semana. O destaque ficou por conta dos idosos, que chegam a 77%. Já em relação às gestantes, 61% já foi imunizada. A preocupação é com os grupos de crianças de 6 meses a 5 anos, que contabilizam apenas 40%, e as puérperas com 49%. Já em Pindamonhangaba, 76% da meta já foi atingida. No total, são 25 pontos de vacinação disponíveis na cidade. Dos 31 mil moradores, 26 mil já se imunizaram. Só de idosos, os números já ultrapassam dos 15 mil. Em Aparecida, a procura tem sido maior. No geral, quase 81% já foi vacinado. Diferente das cidades citadas, as crianças têm o segundo índice mais alto dos protegidos, com 83,98%. Perde apenas, então, para os dados referentes aos idosos, que chegam a 84,62%. As vacinas estão sendo aplicadas em todas as ESFs, que são a Estratégia de Saúde da Família, e também no Centro de Especialidades Médicas, Odontológicas e Fisioterapêuticas, e também na Saúde da Mulher. Isso entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde. E a campanha em Cruzeiro tem números expressivos na rede pública de saúde. 93% dos funcionários da área já foram vacinados. Já as gestantes chega a 56%, crianças com 50%. E as mulheres pós-parto é o maior índice, com 125% imunizadas. Logo em seguida, os idosos atingem a marca de 85%. E fechando as cidades, a cobertura de Guaratinguetá já atingiu 74% dos vacinados, que contabilizam um total de pouco mais de 19 mil imunizados. A menor procura, então, ficou por conta do grupo das crianças, mas o dado não foi disponibilizado. E ainda há cerca de 1.000 vacinas disponíveis até amanhã nos postos de saúde de Guaratinguetá. E dá um pulo em Cachoeira Paulista, porque o posto de saúde SF da margem esquerda está passando por uma reforma geral. De acordo com a prefeitura, até o momento foram feitos reparos nas paredes e pintura de todo o prédio. Ainda faltam reparos nas cadeiras da sala de espera, banheiros e também nas salas de atendimento. E para não atrapalhar o atendimento aos usuários, alguns trabalhos estão sendo realizados durante os finais de semana. E em Pindamonhangaba, os contribuintes têm até o final deste mês para se beneficiarem da anistia sobre juros e multas de tributos municipais da dívida ativa. O prazo para requerer o parcelamento da dívida termina no dia 30. As pessoas físicas e jurídicas que estão, então, cadastradas na dívida ativa com processos ajuizados ou não, podem procurar a Prefeitura ou a Subprefeitura de Moreira César para requerer o benefício. O parcelamento agora, em junho, vai poder ser feito em até 7 vezes. E, de acordo com a Prefeitura, o percentual de desconto nas multas e juros, que é de 90%, não sofre alteração, independente
da quantidade de parcelas. Para ter direito, então, à isenção, o requerente precisa estar em dia com os tributos municipais do exercício de 2017 e estar com o cadastro imobiliário atualizados. Caso os dados estejam defasados, a Prefeitura pode, então, exigir essa atualização antes de conceder a anistia. E fechando o boletim de hoje com Guaratinguetá, com início marcado para essa sexta-feira e um aumento de cerca de 100 nadadores, o Campeonato Paulista Petis de Inverno já começa com um recorde. Vão ser 324 nadadores de 30 entidades, sendo que o Corinthians vai levar a maior equipe com 33 atletas. O evento vai ser realizado em Guaratinguetá, no Itaguará Country Club, até o domingo. Para quem não puder ir até o Itaguará, todo o campeonato vai ser transmitido ao vivo pela TV FAP, o canal do YouTube da Federação Aquática Paulista. E o atual campeão é o Unisanta e o Corinthians é o maior detentor de títulos, 11 no total. Muito bem, 11 horas e 51 minutos, você ligado no Atos para ficar bem informado. Nós estamos recebendo uma denúncia, aliás, com foto, com tudo, né? Quem nos acompanha pela internet, pelo Facebook, vai poder até ver. Agora, os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cultura, pela Rádio Piratininga, vão procurar nas páginas do Jornal Atos, que na próxima edição vai sair, inclusive, um pedido de questionamento à Câmara Municipal. Na última segunda-feira, em resposta a uma nota dos bastidores desse Atos, o presidente da Câmara, o vereador Tão, questionou uma notinha que demos aonde o rastreador dos carros que controlavam todo o processo de movimentação da frota municipal da Câmara havia sido retirado. Ele argumentou que não foi retirado. Agora, a princípio, existem informações que também precisam ser confirmadas, que retirado não foi, mas não está em uso. O aplicativo não está funcionando, então os carros perderam um pouco a noção de um patrulhamento da sua origem e destino. E, combinando com isso, vem uma foto de um carro da Câmara Municipal, e a imagem é o seguinte, nos chega justamente até com a chapa, parado em frente à escola, o Colégio Gênesis, e servindo inclusive para trazer, para vir buscar alunos, filho evidentemente de alguém ligado à Câmara, com o carro oficial. Se eu não me engano, Francisco, isso é uma modalidade de pênalti, né? Eu acho que sim, mas não tem nenhum vereador estudando. O Gênesis é só criança. É só criança. Mas é claro que tem vereador pode. Que precisa estudar, mas eu acredito que não seja esse caso, né? Pois é. Aí você pega, por exemplo, tem uns vereadores ali que se bater uma escolaridade ali, enrosca, né? Mas eu acredito o seguinte, que mesmo que fosse, o vereador não pode pegar um carro municipal para ir na escola. Não tem possibilidade de ter uma audiência pública com as crianças. Não tem condição de ter uma audiência pública com as crianças. Então, veja bem, o carro está parado, na foto dá para ver a escola Gênesis de fundo. Eu queria agora que o presidente da Câmara usasse o mesmo espaço que ele achou, que ele falou na tribuna a respeito da seriedade do rastreamento, porque se ele tem realmente o rastreamento, não tem perigo nenhum, né? Ó, tá aí rastreado, o carro ele vai achar, evidentemente, quem usou indevidamente esse carro para poder levar ou buscar criança na escola, né? Seja o que for, eu acredito que isso seja uma marca proibida. Pois é. Agora, precisa ver quem pegou esse carro esse dia, eu não sei se o rastreador, o programa implantado na época do Luiz Fernando, que era presidente da Câmara, do vereador Luizão, que foi presidente da Câmara, e isso dava inclusive a velocidade que o carro andava. O aplicativo é o seguinte, se o carro passasse de um limite de velocidade em certas avenidas que eram controladas, estrada, a Câmara, a central já ficava sabendo. Então está aí a imagem, foi divulgada agora no nosso Facebook, através da transmissão do Facebook. Mais uma vez, repito, os nossos ouvintes pela rádio, pela cultura, pela Piratininga, não puderam ver a questão dessa imagem, mas vai sair nas páginas do Jornal Atos. Lembrando que tudo que você ouve aqui com detalhes nas páginas do Jornal Atos, que é tão criticado pelos políticos de baixo clero, né? Aqueles que habitam o submundo, os porões da informação.
Mas nós estamos chegando ao instante final do programa. Amanhã a gente desvende esse assunto e vou tentar mandar algum repórter para falar com o presidente, né, Otão, porque afinal de contas ele é guardião da moralidade, dos bons costumes, de toda a religiosidade, ele é quase um santo na política. Então a gente vai tentar achar um repórter à altura dele, de sua santidade, para poder nos trazer essa informação de quem usou esse carro, se tinha autorização dele, evidentemente, né? Mandar um abraço ao Marcos Salles, ao Mário Sérgio, também a Lúcia Soares, o Evandro Milé, a Valéria Fortes, a Nicélio Vantuir, a Maria Helena, também ao Ricardo Evangelista e ao Will Mendes, todos antenados aqui no Atos no Rádio, mandando informações. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta. Até lá.